E é mais uma live aqui, live com especialista, hoje especial em homenagem às mães. Então, deixe sua mensagem, sua dúvida. Se não quiser colocar aqui na live, pode colocar depois nos comentários privados. Hoje eu tenho uma convidada aqui que é uma psicóloga que trabalha diretamente com as mães, né? E já vou apresentar ela. Enquanto isso, eu vou mandando os convites, vão chegando para as pessoas. Eu já coloco ela ao vivo aqui comigo. Nessa semana vão ter duas lives especiais, né? Primeiro a live aqui com a psicóloga para a gente falar sobre as mães e o processo pós-parto. E depois a gente vai falar sobre dinheiro lá na quinta-feira com outro profissional que é para a gente falar um pouquinho sobre algo importante que é o nosso lado financeiro. Então, eu só vou organizar aqui uma coisa, já coloco a nossa convidada ao vivo aqui comigo. Enquanto isso, vocês vão chegando. Para quem estiver assistindo o gravado, pode deixar os seus comentários aí, porque hoje o assunto é muito importante. Que no caso eu acabei de esquecer aqui de colocar também o tema. Mas antes de colocar o tema, eu vou apresentar a minha convidada de hoje, que é a Débora. Então vamos lá. A Débora Cabral Carmona é uma psicóloga perinatal e paramental. Então, desde quando ela teve o seu bebê, que é a Isabela, ela se apaixonou pela essa área e a partir disso começou então a estudar mais e se especializar nesse assunto, no qual faz grupos de rodas de conversas com mães e pais, ministras palestras sempre nesses assuntos. E ela também faz parte aí do Janeiro Branco na cidade dela, ela é de Indaiatuba, e fez um lançamento do e-book na data de ontem, que se chama do positivo ao pós-parto, que ela vai falar depois aí para vocês melhor sobre esse lançamento. Deixa eu só ver se ela está aqui. Débora está aqui. Fala mais sobre esse assunto. Então, para quem for chegando, para quem assistiu ao vivo, consegue conversar com a gente aqui agora. E para quem for assistir depois o gravado, consegue comentar e depois, se a Débora não ficar sabendo da notícia, eu aviso ela e ela responde, porque assuntos específicos que é ela que vai dar conta. Boa noite, Débora. Tudo bem? Boa noite, Emerson. Tudo bom com você? Tudo e com você? Tudo bom. Bom, eu falei um resuminho aqui seu. Até esqueci de falar que você tem mais ou menos 6 anos de experiência, né, como psicóloga. Você se formou em 2014, né? Isso mesmo. E deixa eu ver. Depois os outros pontos, que é o e-book, as outras coisas, a gente fala mais detalhado no finalzinho, que daí você explica como faz para aderir a esse e-book e tudo mais. Ficou faltando alguma coisa, Débora? Você chegou a ouvir? Eu estava entrando, mas eu ouvi um pouquinho e já deu para me apresentar bem. Eu só queria fazer uma adendo. Eu sou perinatal e parental, que é de pais, em Isso, eu torno do coloquei aqui. parto e para depois do parto. Olá, Ah, tá. Lígia. Boa noite. Então o pessoal vai chegando aos poucos, porque demora às vezes um pouquinho para ir saindo, distribuindo os convites, e você ficou online agora, então as pessoas do seu também vai ver que você está ao vivo. Mas a gente já vai conversando aqui um pouquinho. Ontem foi o Dia das Mães, então parabéns para você e para todas as mães, né? Ontem foi um dia especial. Para quem tem a mãe próxima e para quem está com saudade da mãe, que não tem como hoje em vida ou não mora próximo, né? Mas ontem foi um dia muito especial para a gente celebrar a vida, que é isso que é o Com papel da mãe, certeza. né? Trazer a vida para que a gente Queria possa parabenizar depois. também as mães que estão aqui com a gente, né? O pessoal que passou ontem o Dia das Mães diferente. Ontem foi um Dia das Mães mais distante. Eu passei Sim. com a minha filha, com meu marido, mas a minha mãe estava distante. Mas hoje a gente tem a tecnologia também a nosso favor, então a gente consegue usar as videoconferências, né? Ainda bem que existe a tecnologia para salvar a gente nesses momentos. Então foi uma comemoração mais diferente, porque foi à distância, mas a gente Aham. estava lá, todos juntos e comemorando da mesma forma. Sim. Bom, eu e a Débora, a gente colocou alguns temas aqui para a gente conversar referente a esse assunto, né, Débora? Acho que a gente achou relevante para que as mamães possam aí dar conta, porque a gente está vivendo um momento atípico, acho que em tudo, né? Não só nas comemorações, como foi uma data especial ontem, mas nos aniversários, em tudo, né? Ninguém estava preparado por uma pandemia nesse momento, mas
por sorte, a gente tem a tecnologia ao nosso favor que, querendo ou não, aproxima a gente e possibilita até fazer um trabalho como esse, né? De estar aqui você na sua casa, eu na minha, e a gente poder falar com outras pessoas que estão em suas casas. Vamos começar então? Vamos. Queria só primeiro pontuar um pouquinho, falar sobre essa construção da maternidade, né? Tá. Porque a gente vai falar hoje sobre a construção da maternidade na pandemia, mas fora desse contexto da pandemia, né? Essa construção da maternidade, ela acontece de uma forma diferente para cada mãe, né? Cada mãe tem o seu tempo de construir. E eu gosto de pontuar para as mães que precisa haver essa paciência com esse tempo. Porque hoje a gente tem aquela ilusão de que nasce um filho, nasce uma mãe. É uma frase muito falada, é uma frase muito difundida, mas a gente sabe, quem já passou pela maternidade sabe que não é bem assim. A hora que nasce o bebê surgem dúvidas, surgem inseguranças, mas a mãe não está ali pronta, porque a mãe vai começar a se construir, ela começa a se construir desde o teste de positivo, que ela começa a idealizar aquele filho, a pensar um pouco sobre a maternidade, as expectativas que ela tem com relação à criança, ao vínculo dela com o filho, mas depois que o filho nasce, essa maternidade ela vai sendo construída, então precisa ter paciência, porque é uma construção sempre. E agora, na pandemia, ela está enfrentando algumas novas dificuldades, alguns desafios para se construir essa maternidade. Sim. E também é uma construção, acho que para o resto da vida, né? Porque filho é para sempre, né? Filho é para sempre e mãe nunca sabe, nunca acha que está pronta, né? A gente tem esse costume da comparação da mãe. Eu gosto de falar que nasce um filho, não nasce uma mãe, mas nasce uma culpa. Então, a partir do momento que o filho nasce, a mãe já se sente culpada por N motivos. Então, e essa culpa ela vai se perdurando, né? É culpa por achar que não é suficiente, é culpa por achar que não está dando conta, por achar que vai educar o filho mal. São várias culpas que essa mãe vai carregando, mas que na verdade tem muito a ver com o amor que a mãe está criando por essa criança e pela preocupação que ela tem com quem ela está trazendo para esse mundo. Mas que na verdade não tem tanto fundamento pela culpa, porque ela está fazendo o possível. Eu falo que se a mãe tem medo de errar, ela já começa bem. Ela já está se preocupando com o que ela vai oferecer para o filho. Mas as mães realmente têm essa culpabilização assim, desde cedo e vai se carregando pro resto da vida. As mães sempre acham que poderiam fazer melhor. É artes do ofício, né? Uma coisa assim que fala. Nem sei se é essa frase. Ossos do ofício. Isso, é isso aí. É essa a intenção que eu quis dizer. Bom, então vamos lá. A primeira questão aqui na construção, então, é um nome que pode ser para alguns, para quem está vivendo esse momento da maternidade já pode ser um nome comum. Para as mulheres eu acredito que seja mais comum, mas para alguns homens pode ser um nome um pouco estranho, o que é o puerpério? Puerpério é um nome que a gente escuta muito, mas a gente não entende muito o que é o puerpério, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, a gente fala que o puerpério, boa noite, Dani, é o tempo que o corpo da mulher leva para voltar ao estado que ela estava antes da gravidez. Por quê? Porque quando ela engravida, os órgãos se modificam de lugar, né? Eles vão se locomovendo, tudo vai dando espaço para o bebê, e a hora que o bebê nasce, os órgãos vão entrar no seu lugar ideal, no seu lugar certinho, e os hormônios vão cair, tudo aquilo que foi elevado durante a gestação vai voltar aos níveis normais. Isso é o que a gente chama de puerpério. Existem duas formas do puerpério clínico para a gente entender. Tem o puerpério imediato, que é até 48 horas depois que o filho nasce, e o tardio, que é 2 meses depois. Só que a gente fala muito na psicologia do puerpério emocional, que ele pode durar muito mais, pode levar aí 2 anos, 2 anos e meio tranquilamente. O que é esse puerpério emocional? O puerpério emocional é esse tempo que a mulher vai levar para conseguir se desconectar do bebê em alguns momentos. Então, por exemplo, ela vai conseguir voltar ao trabalho, ela vai conseguir voltar a uma vida próxima do que ela tinha antes, claro que com as suas mudanças, mas ela vai conseguir conciliar a vida dela fora da maternidade com a maternidade. Então, esse puerpério emocional é quando ela consegue fazer essa separação mínima do bebê. No começo, as mães ficam muito, muito ali em cima do bebê, porque ele também demanda muito. Algumas mães têm puerpério emocional de 2 semanas e já querem fazer outras coisas, e tem mães que ficam muito vinculadas com o bebê, a ponto de não conseguir exercer outras atividades.
durante esse tempo. Por isso que é considerado esse puerpério emocional mais longo. Bacana. Que é um período que não tem como escapar, né? Vai Não, acontecer não tem porque como escapar, faz parte de todas as mães. faz parte do processo de ser mãe, né? E é importante É... porque é no puerpério que a gente se vincula com o bebê, né? Então é importante dizer que o puerpério, ele não é só, não é só o sofrimento. O puerpério é o momento de vínculo da mãe com esse bebê, então é o momento que a mãe está ali em cima do bebê justamente para poder criar essa conexão, esse vínculo que ela vai ter e que também vai ser construído ao longo da vida. E também deve ser esse momento de construção de mãe, né? Porque é o momento que ela vai estar ali fora, né? O bebê agora vai estar com ela, vai ter essa construção de novo corpo e tudo mais. Deve ser algo que não é fácil, né? Porque Não. envolve muitas questões ali junto, né? As preocupações, os sonhos dessa mãe que agora acaba de... Antes era um sonho de mulher, agora acaba virando um sonho de mãe, né? Porque além dela ser mulher, agora ela é mãe, então envolve outros sonhos. Então deve ser um período com certeza não só de sofrimento, que né, de reconstituir o corpo deve gerar dores e tudo mais, principalmente se for uma cesárea, né? Que aí tem mais Isso. pontos, Que que aí aí leva tem uma todo esse recuperação mais cuidado. lenta. Mas é importante a gente deixar claro o que é isso, porque às vezes é uma palavra atípica, né? E pode assustar. Mas, Exatamente. como a Débora disse, é um momento importante até para o vínculo, né, entre mãe e bebê. Sim. Débora, como é manter o equilíbrio emocional com a chegada do bebê? Assim, como manter Então, é para a mamãe, importante né? entender, como você falou agora, né? É realmente um momento que é muito difícil do ponto de vista psicológico, é um momento que exige muito cuidado para essa mãe, porque a gente tem essa ilusão de que quando nasce o bebê, a mãe tá plena, a mãe tá feliz, a mãe tá toda idealizada, mas na verdade, internamente, a mãe sente muitas transformações. A gente fala que hoje existem alguns pontos da vida da mulher que são os pontos em que mais ocorrem transformações psíquicas, e a maternidade é um dos principais. Então, é um dos lugares onde mais acontece depressão, transtorno de Uhum. ansiedade, algum tipo de transtorno relacionado a essa vivência que ela tem. Então, é um período delicado, que tem as suas belezas, claro, tem as suas qualidades. A gente fala que a gente não está falando que a maternidade é horrível, mas é importante entender isso, porque às vezes as mães chegam nesse ponto e tudo aquilo que foi vendido para ela, tudo aquilo que ela enxergou do ponto de vista pleno e bonito do comercial de margarina, que a gente Uhum. gosta de falar, ela não Sim. consegue enxergar aquilo e ela se sente fora da curva. Ela tem a sensação de que Uhum. ela não faz parte dessa vivência. E, na verdade, todas as mães têm esse período mais ou menos intenso, mas tem esse período de transformação que ele gera algumas angústias, gera ansiedade. Então, é natural que ela se sinta um pouco desconectada, que ela sinta vontade de chorar. Existem alguns, como que eu vou falar? Alguns sentimentos que a mãe tem a tristeza materna, que é o baby blue, que a gente ouve falar tanto, que é muito Uhum. comum, atinge cerca de 80% das mães. Então, olha como é comum. E a gente não fala Sim. sobre isso. O que é essa tristeza materna? Ela acontece mais ou menos até umas 2 semanas depois do nascimento do bebê, e é um período em que a mãe fica com aquela vontade de chorar várias vezes por dia. É o período em Uhum. que ela fica irritada, ela não consegue dormir, ela não tem vontade de comer. Então, são algumas coisas que acontecem com essa mãe que são naturais dessa queda hormonal também que ela sofreu, porque ela estava ali, o corpo dela estava habitando um outro ser, e a partir do momento que esse ser sai, o corpo entende que agora tem uma pessoa só. Então, os níveis hormonais dessa mãe vão cair muito rápido. Então, ela tem essa Uhum. tendência a desenvolver o baby blue, 80%, né? Ou seja, 8 em cada 10 mulheres vai sentir essa tristeza materna no começo. E é importante salientar que essa tristeza, ela não tem nenhuma relação com a depressão pós-parto, que depois a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas essa Sim. tristeza, ela faz parte. Então, como é que a gente mantém um equilíbrio nesse momento? Primeira coisa, a gente identificar esses sentimentos e acolher isso tudo que aparece, essas emoções, esses sentimentos, entender que faz parte do puerpério você se sentir triste de vez em quando, você se sentir irritada, você sentir que essa plenitude do comercial que foi vendido, na verdade, ela
Não existe. Esse amor materno, ele leva-se um tempo para ser construído, depois a gente vai falar sobre isso também. Mas Uhum. identificar esses sentimentos para poder passar por eles com mais tranquilidade. Porque senão a gente fica sempre se sentindo uma estranha nessa situação. A gente fica sentindo que a maternidade não é pra gente. Tem mães que falam que acham que depois que o filho nasceu se sentiram incapazes de serem mães, sentiram que elas eram inadequadas, se sentem frustradas pela maternidade porque não era o que elas esperavam. Mas esses sentimentos, no começo, eles podem sim fazer parte da tristeza materna. Então, nessas 2 semanas, mais ou menos depois do nascimento, é importante acolher esse tipo de sentimento e tentar entender de onde que ele vem, para saber se realmente se trata de uma tristeza materna, de um baby blue, que esse passa sozinho. Esse não precisa de tratamento, esse aí, com o tempo, a mãe já vai se sentir melhor. Certo. Como você falou do comercial de margarina, a maternidade em si, eu acho que todas as coisas que vendem, né, ela é muito romantizada, né? Ou no cinema, ou nos comerciais de TV. Se eu não me engano, a gente estava tendo uma transmissão de uma novela que se chama Amor de Mãe, Isso, não é isso? isso. Então, assim, que ali, claro, não está falando automaticamente sobre pós-parto, né? Não está falando sobre isso, mas está falando sobre mães já com os filhos ali grandes e tudo mais, mostrando a luta, né? Que você falou da raiva, dessa tristeza que perpetua para o resto da vida para quem é mãe, né? Porque a criança ela vai crescer, vai dar um pouquinho de trabalho, a gente sabe, algumas crianças são mais quietas, outras nem tantos, mas essa emoção, eu acho, ela se ajusta, né, com o tempo, Sim, porém a forma de ver o mundo muda totalmente, né? muda. Mu- Muda. A mãe Antes de ser começa a mãe, olhar com você outro via as filtro. cores de um jeito, né? Daí agora você começa a olhar de outro modo, com uma outra ótica, acho que amplia até a ótica. Então, é importante sim ter esses comerciais, essas histórias, mas é importante também falar da realidade, né? Mostrar que na hora do Exatamente. parto não é igual a novela mostra, que é tudo lindo e maravilhoso. Às vezes acontecem coisas ali no parto que ninguém comenta, né? Situações assim constrangedoras, acho que eu não vou falar aqui, mas são situações que a mulher ali não é tão romantizado como mostram nos filmes e tudo mais, né? E pós-parto também, né? Assim que o bebê vai para casa, a mamãe chega em casa, tem Sim. as noites sem dormir, e tem a questão do corpo também, que eu vejo que as famosas, quando saem do hospital, ou faz aí uma semana, ou no máximo um mês que teve um bebê, já está com um corpo maravilhoso, né? E as mamães que têm dia a dia comum, não são famosas, elas não vão manter esse corpo Sim. maravilhoso em um mês. Que Vai não tem uma depender aí de equipe como a por trás rotina. também, né? Exatamente. Então, esse lado da mãe, da maternidade é muito bonito realmente, né? Um momento, eu acho que é onde começa a vida, né? É só dessa forma que a gente tem a vida, né? Aqui na Terra. Mas tem essas mudanças hormonais que é importante a mulher reconhecer e não só fantasiar como um momento que vai ser um filme, que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Que espero que Exatamente. seja, mas não vai ser sempre. Vai A ter gente alguns fala que momentos ali. nenhum excesso é saudável, né? Então, assim, nem Sim. essa, toda hora esse ponto negativo, né? Então, às vezes, principalmente na gestação, às vezes a gente escuta muita coisa ruim, você tenta filtrar aquilo, porque são geralmente mães que já passaram por isso e acabam projetando aquela angústia dela, o medo, a preocupação em você. Então, é difícil você só enxergar por essa visão difícil da maternidade, porque assusta, mas também não Uhum. precisa ser romantizado o tanto que é romantizado, né? A gente precisa Sim. entender esse equilíbrio. A maioria das mães que eu conheço, elas não se veem em outra vida, elas adoram ser mães, eu adoro ser mãe, a maternidade é uma paixão na minha vida, então tem muitas coisas positivas, mas a gente precisa saber aonde a gente está pisando, em que terreno a gente está pisando, justamente para poder viver essa parte gostosa da maternidade com mais consciência, com mais tranquilidade, sabendo das dificuldades também. É, Aproveitando esse gancho que é manter o equilíbrio emocional com a chegada do bebê, você vê alguma questão dos pais, como que eles ficam? Que essa pergunta eu não tinha questionado aqui com você. Como você Oi, não atende os entendi. dois lados, né? Sim, As sim. mães Você e diz os do pais, pai e da mãe, mas não dos avós. Eu não entendi a pergunta. do pai mesmo.
No caso de uma Ah, família, tá. pai e mãe. Como Sim. O, que fica o o pai emocional? Porque, também. querendo ou não, né, ele tem as mudanças emocionais dele também agora por ser pai, que não vai como fala, chegar próximo das mudanças da mulher, Sim, porque ela que sim. viveu toda aquela experiência, mas também tem essa alteração. Você tem alguma dica para os pais novos aí, né? Como que essa mudança toda? Sim, hoje em dia os pais têm participado mais, né, da criação dos filhos, a cultura tem mudado, né, ainda bem. Aqui em casa tem um marido super participativo, a gente fala que não é pai que ajuda na criação, é pai que participa. Porque pai que ajuda Uhum, é o pai que de vez em quando presta algum auxílio para a mãe. Mas o pai sim. participativo, existe até um termo muito falado da paternidade ativa também. Ele faz parte desse processo de puerpério e, inclusive, hoje existem algumas pesquisas que apontam para esse puerpério do pai, inclusive para alguns casos de depressão paterna. Por quê? Porque o Uhum. pai, ele vivencia muito algumas coisas junto com a mãe. Geralmente, o pai é mais de ordem prática, então as preocupações dos pais é mais de ordem financeira, de saúde, tem mais relação com as coisas práticas, mas ele também entra em contato com aquele bebê e o pai, diferente da mãe, ele vai se tornar pai a partir do momento em que a criança nasce. A mãe, ela é mãe desde que está gerando, então ela tem o bebê na barriga, o corpo dela está junto com ela o tempo todo, o bebê está junto com ela. A maioria dos Uhum. pais relata que só se dá conta de que ele era pai de verdade a hora que vê o filho nascer. Então, enquanto a mãe está lá vivendo o puerpério dela, a gente fala que o marido está vivendo a gestação dele. Ele está Uhum. começando a fazer toda aquela idealização da criança, tendo aquele contato com o bebê que para ele não tinha praticamente movimento, porque ele não tinha esse Sim. contato, enquanto a mulher sente chute, sente mexer o tempo todo, o pai não tinha isso, era tudo muito abstrato. Então, o pai também passa por isso e precisa ser olhado também. Geralmente, os pais, eles têm mais dificuldade com esse vínculo afetivo no início, mas é preciso também que as mães deem espaços para esse pai. O que acontece hoje? A gente vê que desde o chá de bebê, o pai geralmente é motivo de chacota, né? Então a gente vê no chá de bebê, geralmente o marido, quando ele participa, é para trocar a fralda para mostrar que ele não sabe trocar a fralda. A hora do banho Uhum. é a hora que mostra que o pai não sabe fazer nada daquilo. E quando o bebê nasce, precisa ter esse olhar pro homem, que ele também precisa aprender tudo isso. Ele não sabe disso, exceto alguns Sim. casos quando o homem já cuidou de outras crianças, que são exceções, que culturalmente o homem não cuida tanto assim de outras crianças. Então o pai precisa aprender. E é necessário que a mãe dê esse espaço para o pai também aprender. Então que ela baixe um pouco a guarda do controle da situação para deixar o pai também aprender a dar um banho, trocar fralda, colocar a criança para rotar. Fora a amamentação, o pai consegue fazer praticamente todas as coisas que a mãe faz, só que ele precisa ter espaço para ele poder sentir a segurança. Muitos pais não têm essa segurança porque às vezes a mãe também não consegue entregar essa segurança para o pai. Então, às vezes ela fica naquela angústia, já vai derrubar meu filho, não vai trocar Uhum. direito, deixa que eu faça. E aí o pai não desenvolve essa habilidade, que é tão importante para o vínculo dele também com o bebê. Entendi. Bom, quem está assistindo aí, se quiser comentar alguma dúvida dos assuntos que a gente está falando, pode deixando aí. E assim que possível, a Débora já vai respondendo. Como você começou a falando sobre o choro, né, que é constante, que é o baby blues, que é natural no processo aí, o nascimento, já vou então emendar a pergunta, Débora, que é para falar. Primeiro que o baby blues é uma coisa, eu acho que é pouco falada, assim, no senso comum, né? Pelo menos eu não me recordo de ter ouvido isso em algum momento. Já a depressão pós-parto já é algo mais falado. Então, qual é a diferença entre os dois? Tá, a depressão pós-parto, é importante a gente salientar que ela não é um baby blues que não teve tratamento, tá? Têm raízes completamente diferentes. Então, a depressão Certo. pós-parto, ela tem alguns fatores de risco para desenvolver. Então, geralmente, a mulher que tem mais incidência de depressão pós-parto é a mulher que já teve depressão em outro momento da vida, a mulher que não tem um companheiro, uma companheira na maternidade, a mulher que está passando por alguma dificuldade grande financeira, a mulher que não tem um bom relacionamento com a mãe. Então, algumas dessas situações são fatores de risco para desenvolver a depressão pós-parto.
A depressão, Uhum. diferente do baby blues, que atinge 80% aí das mulheres, que é bem comum, a depressão ela vai acontecer de 20 a 25% mais ou menos das mulheres. A gente consegue detectar mais facilmente passando esse período do baby blues, mas dá para detectar antes, porque ela é um pouquinho diferente. Na depressão, a mãe, ela sente uma frustração muito grande com a maternidade. Ela sente que não era para ela, sabe? Ela tem uma sensação de que não vai dar certo. Ela também, do mesma forma do Baby Blues, mas de uma forma mais intensa, ela também se apresenta muito irritada. Ela não quer, às vezes ela não quer pegar o bebê, e isso não tem a ver com a rejeição do bebê, tem a ver com ela não se sentir adequada para pegar esse bebê. Ela não Sim. consegue, às vezes tem alguma dificuldade de amamentação do ponto de vista emocional, e aí vê que tá tudo certo, mas por algum motivo ela não consegue amamentar, e pode ter um cunho emocional aí no motivo. Ela também tem uma falta de apetite ou um excesso de apetite. Ela também tem dificuldade para dormir, então ela fica hipervigilante. Ela tá o tempo todo, qualquer coisa acorda essa mãe. Então a depressão pós-parto, essa sim, ela precisa de tratamento, porque ela pode se agravar e se tornar uma depressão que vai ser levada aí para os anos seguintes. A gente conhece hoje algumas mães que sofreram de depressão pós-parto, né, e passaram anos sem tratamento. E aí lá na frente essa mulher vai ser diagnosticada como depressão, mas que não Ah, sabe se aonde que ela começou. A gente fala de depressão pós-parto quando o cunho dela, assim, o motivo dela tem a ver com o nascimento do bebê e com a gestação em si. Por isso que ela é chamada de depressão pós-parto. entendi. Então, não necessariamente, o baby blues é um processo natural, né? Não necessariamente que vá evoluir para uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma outra questão que vem aí orgânica e também emocional, que vai ser identificada pós o período que já acabou o baby blue, né? Isso, é mais fácil, dá para identificar antes, mas ela é mais fácil de ser identificada depois desse período, porque geralmente as mães vão procurar ajuda depois desse período. Baby blues a gente fala que é de remissão espontânea, significa que ele Uhum. vem e vai embora sozinho, não precisa de muitas coisas para isso, só a gente saber que ele vai passar. Mas a depressão não, a depressão. Existe a depressão gestacional também, que aí é um outro assunto, mas a depressão pós-parto, ela é mais fácil das mães perceberem que tem alguma coisa de errado, passada aí umas 2 semanas e ela percebe que aquele sentimento está persistindo e que tem alguma Uhum. outra coisa ali. Na dúvida, a gente sempre orienta a procurar um profissional adequado. Se você acha que você está Sim. sofrendo de depressão, se você acha que a sua situação é mais complicada, você pode procurar um profissional, nem que seja para ele te mostrar que o que você está sentindo é um baby blues, mas para você Uhum. trabalhar com a prevenção, né? Não Na esperar chegar dúvida, tão. né? Na dúvida, a gente fala que as pessoas têm medo de procurar o psicólogo, que dá a impressão que a gente está ali para caçar Uhum. diagnóstico, né? Mas é importante Sim. entender que a gente trabalha muito com prevenção. E a ideia do psicólogo, principalmente a psicóloga perinatal e parental, né, que é essa área em torno do parto e no pós-parto, a ideia é identificar esses sintomas antes deles se agravarem. Ou mesmo explicar para a mulher que o que ela tem é um baby blues e que logo, logo vai passar. É mais para tirar, para Certo. atuar na prevenção. Certo. Muito importante e é uma informação que eu, pelo menos, não sabia que existia esse termo. Então, caso surja em algum momento, eu já vou saber do que se trata, né? A depressão pós-parto é uma coisa já mais comum da gente ouvir e tudo mais. Sim. É, sobre então, Débora, como que fica a relação do casal após a vinda do bebê? Você tem aí algumas situações que você presenciou? Você percebe que é uma queixa? Porque alguns casais têm até, eu já escutei algumas histórias, né, de pessoas que ficam grávidas, acho que na quarentena. Tem uma quarentena que a mulher precisa ter, não tem? A Uma coisa mulher assim? passa por um período de resguardo, né, que a gente chama, né, que é o período para o corpo poder estar pronto para uma relação, né, é a época que o corpo está ainda voltando. Tem algumas mulheres que não aguardam esse período, mas geralmente quando o filho nasce, a mulher ela está muito ali em cima do bebê, a vida dela está muito exclusiva Uhum. para o bebê. Então, geralmente a mulher pode até passar desse período e continuar sentindo que o corpo dela tá diferente, ela pode não se sentir bem com o próprio corpo, então precisa mesmo ter esse diálogo entre o casal, porque esse retorno para a vida sexual ativa, ele leva um tempo mesmo. Você E a tinha me própria perguntado sobre o libido? casal.
A né? própria A própria libido. Tem libido, ela diminui porque o corpo está em processo de reconstrução. Ele entende que num Então, momento... altera-se muito dependendo de cada mãe. É como a gestação. Tem algumas mães que relatam que a libido diminui ou quase some na gestação. E tem algumas mães que Certo. vivenciam o contrário. Tem algumas mães que sentem o Uhum, aumento da libido. Então, não tem uhum. muita regra para isso. O Ah, importante é a mãe entender como é que ela está se sentindo e ela ter esse diálogo no casal. Uma mudança que o casal sofre muito, que parece óbvio, mas o casal no dia a dia não percebe, é que o casal passa de um casal somente conjugal para um casal parental. Então, aquele uhum, casal que era conjugal, que só tinha esse relacionamento amoroso, esse relacionamento afetivo de marido e mulher, eles começam a ser um casal que é pai e que é mãe. E ser pai e ser mãe coloca algumas situações no meio desse casal que precisam ser discutidas, precisam ser conversadas entre esse casal. A mulher, geralmente, depois que o bebê nasce, a mulher demora um tempo para se acertar com o corpo dela, para se aceitar com o corpo dela, porque geralmente existem alguns lutos que a mulher enfrenta quando o bebê sai. Então, tem o luto da barriga, muitas mulheres têm dificuldade de lidar com aquele vazio que fica da barriga que o bebê sai, e aí o bebê que era sim. só dela começa a ser compartilhado com o mundo. O seio da mulher, que é um seio nutridor que ela vai usar para amamentar, ela tem dificuldade de enxergar aquele seio como de outra forma sexualizada, de alguma outra forma, porque ela está num momento mesmo de conexão muito intensa com o bebê dela. Às vezes ela não Uhum, está aceitando o corpo que ela tem, como você falou, né? A gente vê essas mídias mostrando a famosa lá que fica em 6 dias, já está com a barriga melhor do que a nossa depois de 2 anos de nascimento do filho. Mas existe uma equipe por trás, ela trabalha com o corpo, é sim. importante entender que essa comparação é uma comparação injusta e muitas mulheres Uhum, sofrem com esse tipo de comparação e a gente faz essa comparação. Não é só a sociedade que coloca pra gente. A partir do momento que está lá na mídia, a gente se coloca com essa cobrança. Então, sim. tudo isso, fora o cansaço da mãe, o cansaço do pai, toda essa readaptação que a família vai sofrer, vai ter algum impacto na vida do casal. E esse impacto ele vai ser maior ou menor, mas ele precisa ser comunicado, precisa ser conversado sobre isso. O que muitos casais acabam fazendo é deixando cair no que é óbvio para um e no que é óbvio para outro, e acaba saindo uma mulher que acha que o marido não liga para ela e um marido que acha que foi deixado de lado pelo filho. Tem alguns maridos que Uhum, acabam até demonstrando alguns comportamentos infantilizados, sabe? Porque sentem a carência mesmo do cuidado da mulher, que está acostumado numa relação de cuidado. Então, essa sim. relação do casal, ela precisa ser motivo de diálogo e precisa ser conversada desde a gestação, na verdade. Hoje a gente Sim. tem alguns programas como o pré-natal psicológico que já preparam o Uhum. casal para esse pós-parto, mas o casal precisa entrar em contato e conversar sobre esses sentimentos que para um pode ser óbvio, mas para o outro não é. Para o outro Sim. vai se criando alguns pensamentos sobre o que está acontecendo que não condizem com a realidade. Às vezes o marido acha que ele está sendo deixado de lado, que a mulher já não gosta Uhum. mais dele, mas na verdade a mulher só está cansada, ela só precisa dormir. Da mesma forma o marido. Então precisa ter essa conversa, porque o casal realmente sofre um impacto grande e a incidência de separações do primeiro ano do bebê é muito alta. Então, assim, precisa ter esse entendimento enquanto casal de que vai haver essa dificuldade, vamos conversar sobre ela, vamos colocar isso em pauta. E tem todo também a construção da masculinidade, né? Que a sociedade impõe. Sim. Se a gente vive numa sociedade onde o machismo predomina ainda, né? O homem acredita que a mulher está a serviço dele, né? Então, como está nesse momento de reconstrução, de reconhecer um novo corpo, né? Tudo mudou ali. Ela estava adaptada com o corpo X. Daí teve que se adaptar com aquele momento de gestação, que a barriga fica grande, o corpo tudo altera, o seio e tudo mais. E até uma comparação interessante que acho que em alguma aula que eu estava, que quando a mulher está grávida, ela tem, acho que é o peito, o seio, não, muda a palavra, né? Quando a mãe tá para amamentar, é seio ou peito que chama, que você normalmente Na usa? verdade, a gente fala do seio ou do peito. Não, pra gente não tem Porque muita fala dar diferença. o peito, né, Deve para ser. mamar, não é? Isso, dá o peito. É que a gente E fala do parece que seio eu acho que o nutridor, seio mas a gente fica fala de algo dar o peito. mais. E eu acho que o seio seria algo mais sensualizado. Então, o homem gosta do seio, no caso, vamos pensar assim.
num casal Sim, sim. heteronormativo. Então, a partir daquele momento que aquele seio que era, vamos se dizer, algo que era prazeroso para o homem, agora é a forma de amamentar o filho. Então, já não dá para ficar utilizando, né, tendo os momentos íntimos como eles tinham antes, provavelmente porque vai sair leite, né? Sim. Então, tem todo A esse cuidado que sensibilidade da tem que ter. mulher muda. Isso. O que ela tinha de sensibilidade no seio antes muda muito. Tem algumas mulheres que retomam depois essa outra sensibilidade mais sexualizada, mas para algumas mulheres é muito difícil conseguir enxergar essa parte do corpo, né? O seio depois Mas eu tô sentindo no que eu tô falando mais começo. na visão do homem, né? Ah, Porque para sim, o homem, aquilo era. Vou usar até uma palavra que eu ouvi, que era o parque de diversão dele, vamos se dizer assim, né? Então, a partir daquele momento que a mulher está com uma visão de vida para uma outra parte da vida dela agora, que é ser mãe, sim, né? E como você falou no começo, muitas vezes as mães, com medo, não deixam o pai participar muito das tarefas do bebê. Então acaba que o pai tem uma vida como antes, não muda tanta sim. rotina dele, e a mulher sobrecarrega, porque muitas vão voltar a trabalhar após 6 meses, né? Normalmente aí acontece o retorno para o trabalho, e tem que cuidar do bebê também. Então, dobra tudo, né? Fica uma loucura a vida dela se ela não tem essa distribuição de tarefas. Se eu não me engano, alguém comentou aqui uma coisa, que eu acho que é o Maurício, colocou que o diálogo na construção da maternidade ajuda no crescimento familiar, que é isso que eu estou Exatamente. tentando falar, né? Se anteriormente existe uma conversa já, que nem o seu e-book é do positivo ao pós-parto, é isso, né? Isso. Então, a hora que descobriu lá, que muita gente posta hoje em dia a foto do positivo, né? Daquele exame que é mais chique agora, que mostra até as semanas, que é o mais Agora dá para caro, saber até a semana. Tá super né? moderno Aquele, agora. isso, aquele mais caro. Então, principalmente os famosos e tudo mais, né? Eles postam, ai, vamos ser mamãe, somos papais, enfim, não sei muito o termo que eles usam, mas, ok, ali é bonito, né? Tô postando pro pessoal a nossa felicidade, tem o chá depois de revelação e tudo mais. Até aí o pai tá junto, vamos se dizer, né? Mas e as consultas? E esse processo de alimentação? Todo o hormônio que a mulher vai começar a ter agora, que vai mudar muito do emocional dela. Então, tem dia que ela vai querer matar o marido, né? Se ele aparecer na frente dela falando alguma coisa. Ou se ele Sim, quiser procurar ela, né? Ela fica aquela situação de cuidado com o bebê. Então, não rela a mão em mim, porque é qual uma fêmea, né, que protege os filhotes, né? Ela não mexe nos filhotes dela. exatamente. Então, esse processo de diálogo é muito importante, né? Não só no momento da maternidade, mas acho que na relação em si, o diálogo é essencial para a nossa vida, Sim, sim. né? E, Desde o e início nesse do ponto, casamento, né? e nesse ponto a gente chega na sexualidade, né, do casal. Você tem muita queixa dessa busca ou dessa perda em alguma Então, situação sua? geralmente o casal ele se encontra muito, muito desencontrado nesse momento, porque eles estão, como você falou, eles estão em estágios diferentes. Para o Uhum. homem é mais fácil conduzir a vida normalmente. Então, o homem com 5 ou 20 dias no máximo, ele já sai da licença, então ele já volta para o trabalho normalmente. Ele consegue levar a vida razoavelmente tranquilo. Claro, gente, que tem exceções. A gente está falando do que mais acontece. Mas geralmente é a mulher que fica em casa no pós-parto com o bebê, que tem que ficar lá alguns meses. A gente fala que agora está passando por um período de quarentena, mas na verdade a mulher já fica muito tempo dentro de casa com esse bebê, pelo menos até uns 3 meses, a mulher fica dentro de casa e ela relata essa dificuldade de sair, de poder participar da vida social. Ela perde algumas amizades, porque já acaba, o interesse muda, tanto dela quanto das outras pessoas. Então, tem algumas Uhum. pessoas, alguns casais, claro, que são exceção, mas na maioria das vezes a mulher fica ali muito voltada para o bebê, a vida dela vira do avesso, porque tudo aquilo que ela estava construindo até então fica um período em stand-by. Então, fica lá no canto, o trabalho dela tá lá, tá tudo esperando, as amizades dela estão lá no canto, ela não consegue vivenciar aquilo. E aí, quando Sim. chega na sexualidade, que é essa área que você atua, né, Emerson? É uma área em que o casal já está desalinhado desde antes.
né? Desde antes Uhum. de chegar na parte sexual. Então a sexualidade acaba sendo uma consequência disso tudo. Por isso que os casais têm Sim. tanta diferença nesse retorno, até tem casais que levam até um ano depois para retomar uma vida sexual normal, porque realmente estão num momento desencontrado da vida. O bebê, a gente fala que o Uhum. casamento é um momento já de dificuldade do casal, que é o momento de juntar as escovas, acaba-se o comercial, a gente entra em contato com o que é real daqueles dois. Mas a hora que o filho nasce, fica muito mais evidente diferenças de criação, diferenças de valores, principalmente quando eles não foram comunicados antes. Então, a forma de se tratar o filho, às vezes a mulher tem aquela ideia sobre como é que vai fazer, eu vou aplicar disciplina positiva, eu vou tratar dessa forma, e o marido tem uma outra visão. E a hora que a criança Sim. nasce, isso tudo é mais um motivo de conflito se esse casal não conversar. E aí, quando não conversa, fica se desalinhado. E a sexualidade é uma A- consequência disso. E é importante, no caso da sexualidade, que não só envolve o sexo, né? Porque, né, hoje mesmo eu tive uma ligação meio peculiar, porque como eu sou terapeuta sexual, né, estou finalizando aí esse ano a pós-graduação, e as pessoas confundem um pouco o tema sexualidade, né? Quando a gente fala em Com sexo, né? sexualidade, a primeira coisa que vem na cabeça é sexo. E não é só isso a sexualidade. Então, a sexualidade da mulher fica abalada porque aquele corpo não é o que ela conhecia, Não. né? E Começa a olhar geralmente no não é o que ela espelho e fala, aceita. olha para aquele espelho, não é aquela imagem que ela tinha dela, principalmente uma mulher que é magra, vamos dizer, né? Bem magrinha. De repente, o corpo desestrutura todo para receber esse bebê, para conseguir, né? A parte pélvica ali também tem que ter uma boa alteração para conseguir ter todo um parto adequado para que seja natural ou não. E pós-parto, quando a barriga começa a voltar ao que era antes. O seio também muda muita coisa. Então, ela se olha no espelho, ela automaticamente a autoestima dela vai baixar, né? Já o homem continuou com o mesmo corpo, né? E com o Exatamente. mesmo corpo e com os mesmos hormônios que estavam anteriormente. Então, ele não tem essa alteração. E por isso que é importante os homens perceberem e estudarem junto com as mulheres, né? A cada passo. E aí é nessa questão que você falou, que exclui os homens, né? Então, o chá, tem algum chá que não vai homem, não tem? Antigamente os chás de bebê já eram só para mulheres. Hoje em dia que está mudando um pouquinho, tem alguns outros nomes que o pessoal faz, mas hoje em dia ainda tem alguns chás que são restritos às mulheres. Tá. E também tem a parte da sexualidade na própria gestação, né? Que alguns médicos proíbem, outros deixam. Isso vai depender de como tá a gestação, né? Para não ter perigo para o bebê e nem Isso. para a mamãe. Mas a questão da sexualidade, eu acho que é uma questão até antes da gravidez. E aí, só Sim. que pós-gravidez, né? E na maternidade, que começa a ficar mais visíveis algumas coisas que não eram faladas antes. Então, na dúvida, o homem tem que procurar um profissional também para entender, Perfeito. né? Ele não precisa ir junto com a mulher, mas ele pode procurar individualmente e Sim. falar: olha, eu acabei de ser pai, estou vivendo uma situação X, Y, Z, não estou conseguindo lidar bem com isso, não sei o que eu faço, acho que meu casamento vai acabar porque minha mulher só liga para o bebê. Como comentaram aqui, ó, nasceu o filho da fêmea, esquece do macho, algo natural de ser. Tipo, cai 50% do foco do marido. No segundo filho, vai para 25% e no terceiro filho a atenção zera, a atenção só será para os filhos. Claro que isso aqui é uma questão pessoal que a pessoa colocou aqui, né? Eu não entendo nesses números, esses dados aí, eu não sei sobre isso. Acho que até a Débora pode ser que saiba alguma coisa relacionada, se é fato, se é mito ou verdade, né, Débora? Mas no quesito de desejo, o amor não vai dividir, né? Nasceu o bebê, agora o amor é só para o bebê. Não, mas Sim. existiu o cuidado, é um amor diferente. O amor por marido é o amor romântico e o amor erótico. O amor por bebê é o amor materno. Então são amores Perfeito. totalmente diferentes. Da mesma forma que o pai vai ter o amor fraterno, né, paterno para a criança e vai continuar tendo o amor romântico e erótico pela sua esposa. Não vai diferenciar isso. O que vai mudar é que a esposa que ele se apaixonou, principalmente se for pelo corpo,
não vai ser mais aquele corpo se ele se apaixonou pelo corpo. Então vai demorar um pouquinho para aquela reestrutura voltar e talvez não volte como era antes. Porque vai ter Exatamente. marcas, né? Vai ter cicatrizes, pode ser que tenha estrias. Então, coisas que talvez não tinha, pode ser que agora tenha. E esse vai ser um novo corpo para ele se apaixonar, né? Então, o filhos não vai ser motivo de separação. Separação vai ser um motivo de fim do amor romântico ou do amor erótico entre o casal, que pode virar um amor materno entre os dois, ou um amor fraterno, que vira um amor de amizade. E aí, por isso que a Sim, relação chega ao fim. Pode perfeito. falar? E essa sua fala sobre a diferença, né, dos tipos de amor, isso é muito importante. Ele até comentou aqui depois, eu fiquei grávida junto quando minha esposa ficou, acompanhei tudo do início até hoje, quando nossa filha já tem 21 anos. Perfeito, que legal, né? Como seria bom se os pais, se a maioria dos pais fizessem isso. Mas a maioria Sim, dos pais relatam mesmo esse sentimento de abandono, esse sentimento de que agora não tem mais atenção para mim. Mas é importante entender, da mesma forma como a gente explica para os filhos quando vem um filho menor, é importante que o marido também entenda que é um momento em que a mulher está lá construindo o vínculo com a criança e é um momento em que ela acaba se desdobrando mais exclusivamente para aquela criança, mas isso é uma fase dela. Isso é uma fase e é necessário. Isso não significa a mudança do amor que ela fez para o marido. Só que aquele amor, ele dá uma esfriada por algum tempo e ele vai voltar mesmo com o diálogo, com a intimidade, que sim. como o Emerson bem falou, né, Emerson? Quando a gente fala de sexualidade, sexualidade é muito mais do que a relação sexual, É né? Então amplo tem a ver demais. com intimidade, tem a ver com diálogo, é uma questão muito grande, né? Tem a ver com o casal se enxergar como um casal de novo. Nesse começo, a mulher está muito vinculada com o bebê. Isso é natural e muitos homens acabam sentindo mesmo esse abandono. Mas isso é um período natural que a mulher se vincule. É ali que ela está construindo tudo que ela precisa construir com ele, tudo que ela precisa de aproximação, de cuidado. Até essa falta de sono que ela tem no começo, desse baby blues aí, que ela tem Uhum. essa hipervigilância, também é uma forma que a natureza encontrou para ela poder dar sobrevivência para o filho dela. Porque se ela não Sim. acorda, se o bebê chora à noite ou se engasga, é a mãe acordar, ou a mãe ou o pai, mas geralmente é a mãe que vai acordar e que vai estar lá com aquela criança. Mas os dois, o casal precisa se encontrar em algum momento. E esse momento, às vezes, demora mais do que eles estavam imaginando. Você, como foi mãe, né? Você tem essa conta mais rápida. 21 semanas a 25 semanas é quantos meses? É a metade da gestação, vai dar uns 4 meses e meio aí, mais ou menos. Que então entre 21 semanas e 25 semanas é quando vem a carência afetiva e não o desejo. Que provavelmente então ela está com 4 meses, 5 meses. Sim, Então, normalmente, é que eu tô com uma colinha aqui agora que eu lembrei que eu tive aula sobre pós-maternidade na sexualidade. E então, nesse momento, a mulher precisa mais da atenção do marido no sentido de carinho, que isso também é sexualidade, do que, de exatamente. fato, o sexo em si, o beijo, o toque. O toque que ela precisa nesse momento é o olhar, é o abraço, é o cuidado. Isso, para ela, faz toda a diferença para ela ficar tranquila na gestação. E o homem tem outras formas de poder aliviar aí o seu desejo, combinando com a sua esposa a forma que ficar mais adequada. E tem uma outra coisa que eu lembro que teve nessa aula, que eu não sei se você já ouviu falar, Débora, que é a síndrome do covarde. Eu já ouvi falar, mas eu não me lembro agora do que significa esse termo. A síndrome do covarde, que tem um nome aqui que eu não vou saber falar, foi um estudo, acho que em 1969, que é quando os homens ficam grávidos juntos com as mulheres, tendo sintomas parecidos. Ah, Então, sim, isso é eles, comum. Tem homens que, inclusive, né? engordam junto com a mulher, sentem enjoos, isso é comum, sim. E eles ficam ansiosos, têm vômitos, têm dores, né, tal, porque é claro que toda essa mudança vai depender de como é a relação do casal e como esse Sim, homem vê a relação, né? Porque se for um homem padrão machista, provavelmente ele não vai ter esses processos, ele não vai entender todos os processos, e aí vai ter um retrabalho muito maior. Mas eu acho, eu sim. só voltei aqui porque eu lembrava que tinha algumas coisas importantes aqui nessa aula e eu quis só retomar isso, porque é uma palavra
Até um pouco estranha, né? Síndrome do Síndrome do covarde, covarde. É porque geralmente mas a gente acha, as mulheres que estão na gravidez e que veem o marido passar por tudo isso, é uma ah, sensação de que ele está se acovardando, é uma sensação de que ele está querendo fugir da parte ah, dele. Então, assim, eu estou sentindo sim. tudo isso, o que meu marido está fingindo, está assistindo também? Mas tem alguns Aham. homens que realmente eles somatizam isso. Então, eles sentem enjoos, tem mulheres que sentem algumas dores que, na verdade, não tem causa orgânica, mas tem causa psicossomática, mas eles têm mesmo. Tem alguns que chegam a engravidar junto, né? Chegam a engordar junto e sentem até os Uhum. enjoos mesmo. E o amor materno é instantâneo? Porque também é uma coisa romantizada. Sim, não é instantâneo, né? Isso é importante. Existe até um livro, Mito do Amor Materno, recomendo também para as mães lerem. O amor materno, ele é um amor construído. A gente fala do amor materno, que é o amor da função materna, não é da mãe. Nem toda mãe é a mulher que pariu, nem toda mãe é a mulher que gestou aquela criança, né? Então hoje tem avós que são mães, tem pais que são mães, tem tios que são mães, e tem a mãe Uhum. que gerou e que vai ter esse bebê. O amor materno, ele vai sendo construído, e ele vai ser construído no vínculo com esse bebê. Tem uma série no Netflix que eu sempre recomendo o pessoal assistir, chama Bebês em Foco. Ela Uhum. inaugurou, acho que esse ano, finalzinho do ano passado. Eles explicam um pouquinho sobre essa construção do amor e que justamente como é que se dá essa construção. Uma das principais formas de se construir esse amor materno é com o toque. Então, quando a mãe está amamentando o bebê ou quando ela está brincando com o bebê, existe até um termo agora que vai me fugir o nome, mas é aquela fala infantilizada que a gente tem com o bebê, que a mãe geralmente fala assim, como Uhum. se fosse um bebezinho. Isso Sim. tudo vem da mulher e isso aí vai construindo um vínculo com o bebê. E esse toque, tudo, ele gera ocitocina, que é o hormônio do amor, que Sim. as mães ouvem tanto falar sobre esse hormônio do amor. Esse hormônio ele vem com a amamentação, mas não só com a amamentação, ela vem com o toque, ela vem com contato mesmo pele a pele. Por isso que é tão importante, desde que o bebê nasce, principalmente aquela primeira hora, que a gente chama de primeira hora dourada, que a criança já tem esse contato pele a pele com a mãe. Infelizmente, em Uhum. alguns casos, principalmente hoje, acaba-se não conseguindo tanto esse toque, mas o ideal é que a criança já vá para o seio da mãe logo que ela nasça. E esse contato que gera essa ocitocina, ele não é só da mãe. Hoje tem algumas pesquisas que mostram que os pais que têm muito contato com a criança, eles também conseguem desenvolver essa ocitocina, esse hormônio do amor. Os avós, pessoas próximas dessa mãe, que tem esse contato, dessa mãe, não, dessa criança, que tem esse contato pele a pele com a criança, então é no banho, é na troca de fraldas, é na hora que está colocando para dormir, é no abraço, que a criança, no começo o bebê precisa muito, né? Principalmente no começo, do abraço, do acolhimento. Nessa troca é que vai se construindo esse amor. Muitas mães Uhum. se sentem culpadas porque o bebê nasce e ela não enxerga aquele amor. Às vezes a criança, Uhum. quando nasce, a mãe olha e não acha, não vai ver aquele bebê já redondinho, rechonchudinho, vai ver o bebê que tá chorando o tempo todo, o bebê que faz o cocô que ninguém imaginava, o bebê que grita, Uhum. que esperneia, e a mãe fala assim, nossa, mas cadê aquele amor? Mas na verdade esse amor, ele dificilmente vai vir nas primeiras horas, ele vai ser construído e leva-se tempo, e esse tempo muda para cada mulher. Tem mulher que vai sentir esse amor quando o bebê tiver com uns 10 meses. Tem mulher que Uhum. quando o filho tiver 2 meses, que der o primeiro sorriso para ela vai sentir esse amor. Mas é um amor individual e ele precisa de tempo para ser construído. Quanto mais a mulher deixar esse tempo e esse espaço para o amor acontecer, mais ela vai ter facilidade de conseguir. Se ela ficar muito em cima, tentando sentir uma coisa que é artificial, vai ficar mais difícil, vai ser mais um empecilho para ela construir esse vínculo com o bebê. É a construção, basicamente, do amor em si, né? Tem que ter Exatamente. tempo, tem que ter conhecimento, né? Tem que ter todo esse período. Colocou aqui que é um nome grande. O amor vai voltar. Cadê? Acho que foi antes disso que a gente falou alguma O amor vai coisa. voltar com força quando o marido participa junto. E depois comentou também que passou por enjoos nos primeiros meses da gravidez com a esposa e tudo mais, porque Isso. são sintomas que realmente podem aparecer, né? E sobre a pandemia, o que que mudou no pós-parto nesse período que você verificou que agora é importante analisar?
Então, para quem Lembrando já que a é. gente tem agora 8 minutos. Nossa, é verdade. Então, na verdade, o que mudou da pandemia? Tem a questão da gestação, mas não é o nosso foco aqui, né? Do pré-parto, no pós-parto. O que mudou é que na maioria das famílias, a mãe está vivendo esse pós-parto junto com o pai, o que acaba interferindo um pouquinho. A Rebeca está comentando aqui, mudou a interferência da família. Eu tinha até colocado lá em cima que os palpites diminuíram. A parte boa é que realmente, por conta da pandemia e tudo mais, esse bebê ele tá mais seguro, ele acaba recebendo menos visitas, então ele acaba ficando numa segurança ali imunológica maior. Mas a Sim, mulher do pós-parto, ela vai lidar tanto com a chegada desse bebê e tudo que isso envolve, por perto, tudo que a gente já falou na live, mas ela também vai lidar com o marido ali presente o tempo todo, e o marido acaba vivenciando muitos desses aspectos que a gente colocou como da mulher, agora passam a ser do marido também. Então, embora ele não tenha queda hormonal, embora ele não passe pela transformação do corpo, os maridos geralmente tendem a ter a sua válvula de escape fora da casa. Então, ele está trabalhando, ele está com a sua vida externa. E agora, muitos homens estão passando por isso dentro de casa. Então, essa convivência do casal, ela começa a ficar mais conflituosa, porque ele está vivenciando coisas que ele não vivenciava antes. Para alguns casais, por isso que a gente fala que nada é regra, para alguns casais, isso aproximou, porque o marido consegue enxergar o lado da mulher. Para alguns casais, o homem não tem essa válvula de escape, então ele não consegue chegar com essa tranquilidade que ele chegava em casa. Ele chega mais bravo, uhum, ele tá toda hora nervoso, porque ele tá vivenciando o puerpério com a mãe. Então é importante sim, entender que tudo aquilo que a gente falou, o sentimento fica um pouco mais aflorado nesse momento do pós-parto. E essa construção, ela vai ser uma construção coletiva, então junto com o marido, junto com as pessoas que estão ali na vida dessa mulher, e ela precisa ter a paciência, entender esse filtro que ela vai precisar colocar no puerpério dela, que é o filtro da pandemia. Ela tem a preocupação também da pandemia que todos temos, ela tem as preocupações também com as questões de segurança, isso tudo atrelado com o puerpério. Então ela precisa ter esse cuidado de dar tempo ao tempo e de viver cada dia. Tentar evitar ficar vivendo muito a longo prazo, porque as informações mudam e as orientações sim, mudam também. é verdade. Eu acho que essa pandemia vai nos ensinar muitas coisas, né? E vai mostrar os nossos limites de forma bem real. Não é à toa que muitos casamentos estão acabando devido à pandemia, porque as pessoas não tinham esse tempo tão próximo. Estamos vivendo um Big Brother sem prêmio de 1,5 milhão de reais e sem Exatamente. câmeras. As câmeras são aí dos smartphones, né? Então a gente não Muito bem imaginava que colocado. né, a gente não imaginava que o confinamento é algo tão difícil. Agora a gente consegue imaginar um pouquinho como essas pessoas sofrem dentro de um reality show em confinamento, porque tudo é grande, né? A raiva agora é maior, a alegria é maior, tudo começa a se expandir demais. E eu Sim. acredito que ou vai aproximar de vez o casal, né? Porque daí vai ver a realidade do outro e falar: nossa, eu não imaginava que era assim o dia inteiro, não sei como você aguenta, então eu vou te ajudar. Ou de fato vai dar uma distanciada e vão perceber que não dá conta. E se não der conta, antes de qualquer coisa, busque um profissional, né? Uma terapia de casal ou uma terapia individual, para entender primeiro essas questões, porque a gente está vivendo num mundo, num momento atípico, que ninguém foi treinado para esse momento, mas agora a gente já está Exatamente. começando o treinamento aí intensivo, para o caso venha acontecer outras situações, a gente vai estar mais preparado. Gostou da live, Débora? Adorei, Emerson. Queria muito te Quer agradecer deixar? pelo espaço. Posso falar um pouquinho só do e-book, já avisar o pessoal? Pode isso, você tem aí, acho que no máximo 2 minutos. Dá Ah, para não, falar. menos que isso. Gente, queria avisar também, eu tenho um grupo de psicólogas também comigo, que a gente tem a série do Vida em Casa, né? Então a gente lançou um e-book esse final de semana. E ontem eu lancei um e-book em relação ao Dia das Mães, como um presente de Dia das Mães, é um e-book gratuito, do positivo ao pós-parto. Vocês conseguem acesso a esses dois e-books gratuitamente. Vocês podem ir lá no link da minha bio, né? Psicóloga Débora Carmona. Lá tem o acesso para vocês preencherem o formulário. Vocês conseguem baixar os dois livros gratuitamente. São livros que fazem sobre a trajetória emocional da mãe, no meu caso, né, no caso do positivo ao pós-parto, e que também fala um pouquinho sobre a vida em casa, no caso do outro e-book, falar desses desafios e algumas dicas para a gente passar por esse período de uma forma mais tranquila. Muito obrigada, viu, Emerson? Então, o Instagram da Débora tá aqui, que é
Você me repete, Débora? É Débora. É uma Psicóloga psicóloga. Débora Carmona. Isso. Então, se vocês colocando aí na pesquisa agora do Instagram, ou entrando já pelo dela, que acho que aparece dois aí, não sei como que fica na live, mas como a live vai ser encerrada agora, coloca aí o Instagram da Débora para vocês conseguirem acessar o link, né? E esse e-book eu acho que é para mulher, para homem, para quem é mamãe, para quem já vai ser futura, é para todo mundo porque vai mostrar aí situações importantes que é importante ler, importante já saber para estar preparado. A Débora colocou aqui o arroba Sim. dela para quem está ao vivo É saber importante para quem vai passar certinho. por isso e para quem vai estar ao lado de quem vai passar por isso. Exatamente. Débora, muito obrigado aqui pelas colaborações. Obrigado a todos que comentaram. Tenham todos aí uma ótima semana. E novamente digo parabéns para todas as mamães. Um beijo, gente. Boa Beijo, noite. boa noite e até mais.